Olá, você que acompanha o podcast aqui da Imbix. Eu sou a Bianca Machado, coordenadora de marketing institucional da Debug Telecom. Hoje eu estou aqui com o Adriano Inaski e o Diego Acioli, CEO e diretor comercial da Debug Telecom. E hoje a gente vai falar sobre um novo projeto da Debug, que é a Debug Energia. A Debug já conecta as pessoas por meio da internet aí há mais de 23 anos e agora dá um novo passo neste novo projeto que é o Debug Energia. Então a gente vai contar um pouco como surgiu a ideia de entrar nesse mercado e os principais benefícios tanto para os clientes da Debug, empresariais e residenciais que aderirem aí ao Debug Energia. Então vamos começar, né, Adriano? Eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu a ideia, como que a Debug decidiu aí investir e entrar na energia. Então, a Debug tem num dos seus valores a sustentabilidade. E no mundo de hoje é muito importante a energia limpa, né? E a Debug viu isso como uma oportunidade de oferecer essa energia limpa com desconto para os nossos clientes. Então, a gente construiu a nossa própria usina solar. Então, nós temos uma usina solar de 2,5 megawatt pico e ela fica em Cidade Gaúcha, aqui no Paraná, e ela produz mais de 10 megas de energia por dia. Então, é um grande projeto e a gente acredita muito nesse projeto para levar essa sustentabilidade para nossos clientes e parceiros. Agora, Diego, né, queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona aí a geração distribuída de energia de forma simples para quem está nos acompanhando entender um pouquinho mais. Bom, de forma bem simples, a Debug produz a energia nessa usina solar que nós temos na Cidade Gaúcha. Para o cliente, o que tem de diferente? Na prática, quem entrega na casa dele continua sendo a Copel, né, através da sua rede de distribuição, mas quem produz a energia, e por conta disso que a gente consegue levar um desconto para o cliente, é a Debug Energia, né? Então, em função de conseguir produzir uma energia solar, uma energia sustentável, que é mais barata, a gente consegue entregar um desconto para o cliente. E como é que funciona isso? Já na primeira fatura, o cliente consegue ver? Ele tem um tempo de carência? Isso na verdade é um diferencial da Debug Energia, né? O que é comum no mercado demora de 60 a 90 dias para o cliente perceber esse desconto na conta de energia, por conta de todo o trâmite burocrático que tem, né? De fazer a ligação, de fazer a troca lá com a Copel e tudo mais. A Debug trouxe esse benefício já na primeira fatura. Então, o cliente aderindo à Debug Energia consegue ter esse desconto já na primeira fatura emitida pela Debug. Adriano, e às vezes a gente vê a sustentabilidade, né? Como você falou, é um valor da Debug, mas a gente vê isso como um pouco distante, como algo somente para as grandes empresas, né? E como que a Debug Energia, né, esse benefício se encaixa aí também para as pequenas, para os pequenos negócios e para as residências? Então, Bianca, isso que é o maior diferencial ainda da Debug, porque qualquer cliente da Debug que tenha conta acima de R$ 400 mensais já pode ser beneficiado, entendeu? Então, até 15% de desconto na sua energia. Então, isso já é um grande ganho, né, para uma família, porque, veja, você pode economizar de uma a duas contas por ano, dependendo como for a produção, como for a compensação e, principalmente, como for a bandeira da energia. Se for amarela, verde ou vermelha, o desconto pode aumentar. Então, é um ganho, assim, fantástico. Eu já aderi na minha casa, né? Já tem várias pessoas que aderiram, então o projeto está funcionando muito bem, né? E eu acredito que é um grande diferencial que nós podemos levar ainda mais para agregar valor aos nossos clientes. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não fala só de meio ambiente, mas também de sustentabilidade econômica, de sustentabilidade financeira para esses pequenos negócios também, né? Exato, exato. Então, hoje em dia, né, todo mundo quer o que puder economizar, vale a pena, né? E ainda você ter uma energia sustentável, tá? Que não agride o meio ambiente, tá? E com desconto, é um baita de um produto. Eu queria complementar até a resposta do Adriano, que é para baixa tensão, né? Então todos os clientes que têm energia com baixa tensão, e isso ajuda também no planejamento financeiro, né? Tanto da família quanto da empresa, talvez até principalmente no caso da empresa, porque como é um custo fixo, ela consegue ter um planejamento já para o ano de qual vai ser o desconto e quanto ela vai poder direcionar esse desconto para algum outro tipo de investimento.
E quando a gente olha para o futuro, né, a gente fala muito de inovação, de tecnologia, inclusive aqui no ambiente da Imbix, né, quando a gente está nos eventos, nos cursos que a Imbix proporciona para nós, a gente sempre fala muito de inovar, né, e como que a tecnologia e a inovação, aí olhando para o futuro, né, interfere na forma como a gente vai consumir energia para frente. Então, é mais uma inovação na Debug, porque a Debug sempre está antenada às novas tecnologias, né? E hoje em dia, com o advento da inteligência artificial, da casa conectada, então o consumo de energia está cada vez maior. E essa inovação da Debug de criar a sua própria usina, entendeu? Pegar a energia do sol sem agredir o meio ambiente, eu acho que foi um marco muito interessante para a história da Debug. Diego, eu queria que você desse alguns exemplos também de que tipos de clientes, né, especialmente dos pequenos negócios, se beneficiam desse modelo e como é que funciona. O cliente, né, o pequeno negócio, ele precisa ter um imóvel próprio, pode ser imóvel alugado, né? Quais as particularidades dessa adesão? Na verdade, o interessante é a facilidade, né? Ou seja, qualquer cliente pode ser cliente da Debug Energia, desde que tenha baixa tensão e uma conta acima de R$ 400. Por que acima de R$ 400? Para que seja perceptível o desconto. Porque tem uma parte da fatura que são custos obrigatórios que tem que se pagar, que é a distribuição da energia, que tem que ser pago na conta da Copel. Tem os impostos que também, e a taxa de iluminação pública. Então, esses valores dão, às vezes, uma faixa de R$ 100, cento e poucos reais, que isso continua existindo, né? O desconto dos 15% é em cima da energia compensada. Então, de fato, da energia que é consumida lá pelo cliente, né? Então, isso vai variar, mas a gente criou uma faixa de R$ 400 para que seja perceptível esse desconto para o cliente. Então, qualquer negócio pode fazer parte disso, pode ser uma casa alugada, pode ser uma casa própria, né? Quais são os negócios que talvez sejam mais perceptíveis do desconto? Aqueles que consomem mais energia. Então, açougues, mini mercados, salão de beleza, lojas de conveniência, esse tipo de coisa que tem, às vezes, até troca de calor, né, geladeira, esse tipo de coisa, vai perceber muito rapidamente o desconto. Mas qualquer conta acima de R$ 400, sendo baixa tensão, vai perceber esse benefício da Debug. E outra coisa, completando, Diego, por exemplo, se você mora aqui em Ponta Grossa, por exemplo, mas a tua mãe, teus parentes moram em Cascavel, em Guarapuava, a Guarapuava não, porque Guarapuava é municipalizado e Campo Largo também não dá. Mas qualquer rede da Copel pode ter o benefício. Então, se você tem uma empresa, tem uma filial, uma matriz em outro lugar, podemos fazer em todas as contas. Então, a economia não é só onde é a região que a Debug atende, né, que são 18 cidades aqui dos Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba. Pode ser qualquer cidade do Paraná que seja atendida pela Copel. Joia. E aí queria que o Diego explicasse um pouquinho também qual que é o primeiro passo, né? Então, se eu quero aderir para minha casa, para o meu negócio, qual que é o primeiro passo agora para entrar nesse projeto, né? Aderir à Debug Energia. Bom, na verdade é muito simples. O cliente pega a conta dele de energia do Copel, a última conta, verifica se é baixa tensão, que está escrito lá em cima. Não pode ser de Campo Largo e Guarapuava, que são atendidas por outra empresa que não é a Copel. E entra no nosso site da Debug Energia e faz uma simulaçãozinha. Lá é muito fácil, só seguir o passo a passo, consegue colocar lá o valor da média dos últimos 12 meses, a informação da baixa tensão, quanto é que é o valor da tarifa da taxa de iluminação pública, e com isso vai aparecer o valor de desconto do mês e do ano. A partir desse momento, é só enviar para o nosso consultor especializado. É uma adesão muito simplificada, não precisa de nada mais de documentação, além da documentação de se identificar qual é a conta da Copel, e já está aderindo à Debug Energia. E acho que é importante também você explicar como é que funciona a questão, a fatura passa para a Debug, né, mas é a segurança desse processo, né, que às vezes o cliente pode ficar aí pensando, nossa, mas eu vou passar minha conta de energia para a Debug, então queria que você explicasse também um pouquinho aí de toda a segurança desse processo, né? Na verdade, é seguro porque a Debug tem essa parceria também com a Copel, ou seja, quando o cliente fizer a transferência da titularidade da conta dele para a Debug vai estar assumindo essa responsabilidade de pagar a conta do cliente para a Copel, né? E o cliente vai receber uma conta única na casa dele, que é uma conta da Debug Energia.
Então é um processo simples. A Debug poderia ter escolhido fazer no outro modelo? Sim, mas seria mais complexo. Seriam 2 contas para o cliente, a gente quis facilitar a vida do cliente. Então a gente faz a transferência da titularidade para poder emitir uma conta única, o cliente ter toda a informação que ele precisa naquela conta. Certo, Tem, então. tem um outro detalhe também que às vezes eu já ouvi aí de clientes, tá, mas se eu precisar de um comprovante de endereço, não tem problema, a gente cria uma... esse da Debug Energia serve como comprovante de endereço, mas se precisar, tem como criar um endereço, né, virtual para sua conta na Copel, então não tem problema nenhum. A gente tem tudo para deixar tranquilo como que funciona isso. Isso seria para os casos daqueles clientes que não sejam clientes da Debug Telecom, né? Porque o cliente pode ser cliente da Debug Energia sem ser cliente da Debug Telecom. Gostaríamos que fosse assim? Não, a gente prefere que o cliente seja cliente da Debug Telecom também. Mas o cliente da Debug Telecom pode usar também o comprovante de endereço da Debug Telecom, que é uma conexão fixa na casa dele, né, como um comprovante de endereço. E aí, falando um pouco disso, né? Quais os percentuais de desconto, então, para quem é cliente, né? Para quem não é cliente, porque o cliente da Debug tem um diferencial aí. Exatamente. Então, quem não é cliente da Debug Telecom tem até 8% de desconto na conta de energia. Aderindo à Debug Telecom, passa a ter 15%, até 15% de desconto na conta de energia. Ou seja, é um grande benefício ser cliente da Debug Telecom também. E aí, depois que o cliente da Debug, né, ou que o outro consumidor de energia, os pequenos negócios, acessaram o site, fizeram ali a simulação, né, ali pelo site mesmo eles já conseguem entrar em contato com a equipe comercial para fazer essa adesão. Como é que funciona, Diego? Exatamente. É muito simples. Tem um balãozinho do WhatsApp, né, andando pela tela para facilitar. E aí o cliente, depois que fizer a simulação, é só clicar ali no link do WhatsApp e vai conversar com um consultor nosso e fazer adesão. Adriano, então a Debug vem aí expandindo sua carteira de clientes, vem investindo também em novos projetos, como a Debug Energia, né? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa expansão da Debug, né? Onde a Debug pretende chegar aí nos próximos anos. Então, o céu é o limite, né? Então, a Debug começou em Palmeira, né? E se expandiu já nos últimos anos, aí a gente chegou a 18 cidades. E a nossa ideia é crescer cada vez mais, né? Sempre existem outras cidades que às vezes não têm uma conexão tão boa como a da Debug, então nós vemos ainda muitas oportunidades. Então, nossa meta é chegar em breve em 100 mil clientes. Hoje nós temos quase 50 mil clientes. Então, para dobrar, tem um bom trabalho, mas a gente vai chegar lá. E aí, falando um pouquinho também do mercado do telecom nessa área de energia também, né, Adriano? Você que faz parte do G8 provedores aí também de internet do Brasil, queria que você contasse um pouquinho como é que o mercado do telecom tem se comportado, tem olhado para essa questão da energia. Então, já existem... Eu acredito que a Debug é um dos pioneiros, tá? Poucos outros provedores começaram antes da Debug, mas tem muita gente se movimentando, tá? Estão movimentando em vários outros estados do Brasil, porque tenho certeza que é um produto fantástico, entendeu? Então vai ter muita aderência do mercado, né? Então, só de você pensar que você tem um desconto e você está colaborando para a sustentabilidade do planeta, já é um grande ganho. Então tem vários, e não só no G8 que envolve todos alguns grandes provedores do Brasil, mas na Rede Telesul, eu sou também um diretor da Rede Telesul, que é a organização dos provedores do Paraná, também já tem alguns movimentos e a tendência é que isso melhore, né, cada vez mais, porque vai precisar cada vez mais energia. Então tem que produzir energia. E com energia sustentável, é tudo muito mais fácil. Não precisa criar usina e fazer queimar óleo para produzir energia. Então é um excelente produto. Até complementando, né, a resposta do Adriano, um diferencial da Debug nesse caso é que a Debug tem a sua própria usina. Tem até alguns outros provedores que já iniciaram talvez antes da Debug, mas eles acabam pegando energia de uma outra empresa e fazendo esse tipo de trabalho. Então dá uma segurança maior. A Debug está produzindo, né, na sua própria usina e entregando isso para o cliente. E tem uma outra vantagem que a gente acabou não falando antes, que talvez seja um grande diferencial também, é que o cliente não tem que fazer nenhum tipo de investimento. Exato. Né? Ele não tem que desembolsar nada para passar a ter desconto já na próxima fatura dele.
Não precisa investir numa placa solar, não precisa fazer nenhuma intervenção na casa, não muda nada, já é a mesma ligação na Copel, ou seja, não muda na prática para o cliente, são 2 assinaturas e pronto, na próxima fatura já vem com desconto. Adriano, e aí pensando nos planos para o futuro da Debug Telecom, né? Então, hoje dá um novo passo com a Debug Energia, mas também falando sobre clientes, sobre o mercado do telecom, quais os planos da Debug aí para frente? A Debug sempre foi inovadora, né? A gente sempre fomos os primeiros, desde a instalação de fibra ótica há 15 anos atrás. Então, nós sempre buscamos ter a inovação como principal aliado nosso. Então, a Debug Energia já é um produto funcionando, tá? Já está no mercado, entendeu? Nós temos outros produtos que estamos pensando também, né? Desde data center, desde segurança, que é algo que todas as empresas e pessoas estão cada dia buscando mais. Nós pensamos em expansão também, porque realmente nós temos várias cidades que nós podemos atuar ainda, entendeu? Então, é um estudo de mercado, é uma busca de parceiros. Hoje em dia, a Debug cresceu muito já, nos últimos 2, 3 anos, com a aquisição de outros provedores. Então, a Debug já tem uma expertise maior. Então, a nossa ideia é crescer cada vez mais, principalmente nesse ramo de telecom, trazendo cada vez uma gama maior de produtos, né, que concentre a tecnologia, né, dentro de casa e nas empresas que precisarem, né? Hoje em dia, quem vive sem tecnologia? E a Debug está cada vez mais buscando isso e investindo nesses negócios. E até complementando o que o Adriano está trazendo aqui, né? Tudo isso ancorado no passado que trouxe a Debug até aqui, né? Então a Debug entrega hoje para outros ISPs, que são outros pequenos provedores, em mais de 150 outros pequenos provedores, a gente entrega a internet para eles, o que valida, endossa a qualidade da rede da Debug, né? A gente tem um grande mercado de clientes residenciais e também de corporativos, que é uma linha, né, uma vertical que a Debug está investindo muito agora nos últimos anos, é atender os clientes corporativos, o que também endossa a qualidade da rede da Debug, né? Que a gente vem crescendo quase 2 dígitos por ano nessa linha, nesse segmento de mercado corporativo. Então, trazer a Debug Energia é trazer um benefício também para esse segmento importante, né, dos clientes corporativos. Diego, e para a gente finalizar, gostaria aí que você deixasse, né, um recado, um convite, tanto para as empresas que fazem parte desse ecossistema da Imbix, né, que algumas já são clientes da Debug, mas também para conhecer esse projeto da Debug Energia. Então, sempre quando chega uma novidade, uma inovação, né, gera o pessoal olha e fica com um pezinho atrás, né? Mas não precisa se preocupar. Venham conhecer, entre no nosso site, entre em contato conosco também, porque é um mercado que já existe, né? Já está aí, os clientes já fazem uso disso, às vezes eles fazem uso disso em casa, alguns clientes, né, com placas solares, e às vezes essa energia produzida nas suas placas não é o suficiente, ou seja, tem espaço para que tenha esse desconto também com a Debug. Então é algo seguro, porque não muda nada na prática da instalação física, já é o que está lá na casa da pessoa, né? E é algo que já vem funcionando, não só no Brasil. O Brasil talvez tenha sido até dos países que demorou mais para entrar, dos grandes países, né, entrar nesse mercado de energia sustentável, digamos assim, até porque a matriz energética do Brasil já é sustentável na maior parte, né? Talvez seja o país dos grandes que tem a maior parte da matriz energética sustentável por conta da hidrelétrica. Mas o Brasil também é abençoado por Deus porque tem um sol para cada brasileiro, né? Mesmo no sul do Brasil a gente consegue ter uma incidência solar muito alta. Então é super seguro, porque o sol é o sol, vai continuar existindo, né? E a gente tem boa parte, 80% do tempo com incidência solar aqui no sul, mesmo com o inverno. Então é muito seguro, vai ter desconto o ano inteiro. Venham conhecer, quem já conhece Debug sabe que é uma empresa séria. Então é isso. Legal, então hoje a gente conheceu aí um pouquinho mais dos benefícios de como é que funciona esse produto aí da Debug Energia, né? E que os clientes, de fato, não precisam fazer investimento, não tem nenhum custo para aderir, não tem obras, né? Tanto para os clientes residenciais da Debug, como para os pequenos negócios e também para quem não é cliente da Debug. Então fica o convite aí para quem está nos assistindo para conhecer um pouquinho mais, debugenergia.com.br e entrar em contato
aí com os consultores da Debug para aderir a esse projeto de energia limpa.